Muito bem, cumprimento a todos os telespectadores, cumprimento a todos os ouvintes com a gloriosa paz do nosso Senhor. Eu me chamo Ednardo Paiva, eu sou presbítero da Assembleia de Deus na Boa Vista 2 e temos a honra de estar aqui com vocês para juntos nessa campanha Nordeste para Cristo darmos prosseguimento ao devocional de oração. São 31 dias de oração pelo nosso Nordeste brasileiro tão sofrido, com tantas carências, e nós já estamos no 25º dia de oração. Hoje o tema da nossa oração é o perdão do pecado de omissão. E nós queríamos convidar a todos vocês para ler conosco esse devocional de oração e refletir sobre a questão do perdão, com referências bíblicas, com aquilo que a nossa publicadora CPAD trouxe para nos auxiliar nesses dias de oração pelo nosso Nordeste. Deus, ao longo do tempo, tem levantado homens com uma missão de suscitar no meio do povo grandes avivamentos. Isso mesmo, desejado avivamento surge quando o povo, instigado pelas Escrituras, é movido de um profundo arrependimento sincero com os seus pecados. O refrigério na alma, ocasionado pelo perdão, renova as convicções de tal povo e isso implica em um real avivamento. Neemias faz uso do perdão de Deus para toda a nação. Veja o poder da intercessão. Veja o poder que uma oração intercessória ela tem. Neemias foi movido de um sentimento profundo pela situação espiritual do povo. Sim, estavam escravos em Babilônia, sendo oprimidos naquela nação, a qual os escravizava, e os algozes do povo os instigava a cada dia mais, com pesadas lutas e pesados fardos. Levou dias de oração e jejum, com profundo arrependimento. Dia e noite ele intercedia. Dia e noite, Neemias estava lá com o povo intercedendo. E veja, um homem intercede a Deus para que perdoe uma nação com promessas. Porém, escrava. Deus perdoou o seu povo, cumpriu a promessa. Deuteronômio 30, 1-5. O refrigério renovou as convicções do povo e Deus não os congregou na Cidade Santa. Pesquisas revelam que no Nordeste brasileiro, para nós termos uma ideia, o percentual de evangélicos nos grandes centros é de 16%. No entanto, essa cifra reduz ainda mais em direção ao sertão nordestino. Apenas 5% na maioria das cidades e nos povoados diminui para menos de 1%. Então veja, dados mostram que as 485 cidades com menos de 5% de evangélicos, 343 estão no sertão nordestino. No Piauí, encontramos a dura realidade de 52 cidades com menos de 5% de evangélicos. Destaque para Bocaina, cidade com menor índice do Nordeste, com 0,86%, Cajazeiras do Piauí, 1,97%, e Betânia do Piauí, com 2,12%. São Félix do Piauí, 2,31%, Milton Brandão, 2,54% e Nova Santa Rita, 2,59%. Esses dados revelam para nós já por si um motivo de oração. Oremos para que a igreja minoritária no sertão nordestino seja movida de um profundo arrependimento. Sim, um arrependimento pelo pecado de omissão, como foi o solitário Neemias, que orou pelo povo escravo e experimentou um grande renovo depois de ser perdoada. Viv Grieg, páginas 1982 do seu livro, descreve a oração do perdão no meio de um povo. Como resultado, temos a renovação quando da vinda do Espírito Santo, que trará uma nova relação social, igreja doméstica, e nova relação econômica, justiça encorajando ricos a compartilhar com o pobre, compartilhar
os seus bens, compartilhar como um ato de generosidade. Então chega o reavivamento que provocará na igreja evangelismo e novas formas de missão. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15 e 34, tornai-vos a sociedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto diga para a vergonha vossa. Paulo responsabiliza. Paulo nos chama a essa responsabilidade. A igreja local da Macedônia, pelos macedônicos, que ainda não conhecem a Deus. Então a igreja tem a responsabilidade de evangelizar, de comunicar Cristo às outras pessoas. O ideal missiológico para a igreja é que ela seja missional, como afirma Van Gelder e Schleier no seu livro na página 2011. A vida interna da igreja missional foca em cada crente, vivendo como um discípulo engajado em missão. Cristo é o missionário por excelência. Por todas as suas obras e exemplos, a vida missionária dele é a moldura para o ministério. Ele tinha o desejo mais forte que suas necessidades físicas para cumprir sua missão, em João 4,34, minha comida e bebida, dizia Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou. Terminou sua missão sem culpa, plenamente cumprida, dizendo suas últimas palavras: Pai, está consumado. Existem muitos motivos para orarmos pelo nosso Nordeste brasileiro, mas nesse 25º dia de oração, eu os convido a orarmos por 2 motivos específicos. O primeiro deles é orarmos para que a responsabilidade não seja transferida. Não vamos transferir responsabilidade a pastores, a líderes, a ministérios, a igrejas. Não. Vamos transferir responsabilidades para nós mesmos. Chamar as responsabilidades a cada um de nós, conjugando o verbo eu, tu, ele, nós, vós, eles, fazendo missões, que é a tarefa suprema da igreja. Esse é o nosso primeiro momento de oração nesse dia de hoje. E o segundo é orarmos para que a pregação do Evangelho abra os olhos do povo e o sertanejo perceba que a idolatria é abominável aos olhos de Deus. Arrependa-se e volte-se para Cristo. Então, com esses motivos de oração, intercedendo a Deus, eu os convido, ouvintes, telespectadores, para orarmos juntos, intercedendo ao nosso Deus. Ore comigo onde você está e interceda pelo nosso Nordeste brasileiro. Amado Deus, Pai Celeste, em Teu nome, na Tua presença, estamos compartilhando o 25º dia de oração pelo nosso Nordeste. Pedimos, ó Deus, a Tua graça misericordiosa, a unção gloriosa do Teu Espírito, para que cada um de nós, numa responsabilidade individual, possamos, ó Deus, anunciar a Tua palavra, pregar o Teu Evangelho, anunciar às nações os Teus feitos, as Tuas maravilhas e a salvação por meio do Seu Filho Jesus Cristo. Deus amado, Te pedimos a Tua graça, Tua misericórdia, para que possamos encarar a nossa missão de levar o Evangelho às vidas carentes e que precisam de Ti. Deus querido, orando também, ó Pai Santo, por todas aquelas vidas que estão aprisionadas, para que venha o tempo de refrigério do Evangelho sobre elas. Orando também, meu Deus, para que a pregação do Evangelho venha abrir os olhos do nordestino sofrido, do sertanejo sem esperança, e para que venham conhecer, ó Deus, que a idolatria é abominável diante de Ti e que somente a luz do Teu Evangelho
e o intermédio e intercessão de Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador poderá libertar o povo cativo e oprimido pelo seu pecado. Deus querido, em Teu nome apresentamos esses motivos de oração e pedimos a Tua bênção, o Teu amor e a Tua graça sobre todos nós. Que Deus nos abençoe nesse 25º dia de oração pelo nosso Nordeste brasileiro e continuemos orando pelo nosso Nordeste. Obrigado a todos.